Oi, gente. O nosso grupo é eu, Fernanda, o Cláudio, a Isabela e o João. E a gente vai falar sobre a propagação da lixia por auporquia. Um pouquinho sobre a lixia. Ela é uma espécie da família Sapindaceae e o centro de origem dela compreende a região entre o sul da China e o norte do Vietnã. Ela é uma espécie arbórea que raramente ultrapassa 10 a 12 metros de altura. E ela chegou no Brasil no final do século XIX, no Jardim Botânico do Rio de Janeiro, mas somente na última década do século XX que o fruto começou a ser produzido com fins comerciais. Bom, a auporquia é o principal método de propagação para a lixia, pois proporciona melhor desenvolvimento e maior produção quando comparado com outros métodos. Por exemplo, o método de sementes, que é um método sexuado, possui algumas desvantagens como um longo período improdutivo, que é ali logo depois do plantio, a formação de muda e tudo mais, e grande variabilidade genética, o que traz grandes diferenças na qualidade e no vigor das plantas. Agora, para os métodos vegetativos, no caso da estaquia, tem alta complexidade e demora, exige uma infraestrutura bem mais adequada e apresenta baixos índices de enraizamento, mesmo utilizando hormônios para enraizamento, como o ácido indolbutírico. E com a enxertia, tem um problema de que apresenta incompatibilidade entre cultivares e demora na produção de mudas, e também a produção reduzida quando comparada com a auporquia. Então, vamos falar um pouco aqui sobre a influência do enraizamento na auporquia. São fatores muito importantes que influenciam diretamente, são a época do ano, as fases de desenvolvimento da planta e um bom substrato. A época do ano é um fator importante porque ela influencia no enraizamento dos auporques, pois ela se relaciona diretamente com a condição fisiológica da planta. Ela interfere na produção de substâncias promotoras de crescimento. O período mais apropriado para a execução da auporquia é a partir da primavera até o final do verão. São quando as funções metabólicas da planta se encontram em plena atividade. E ali o substrato, um bom substrato é aquele que ele proporciona condições ideais. Tem boa porosidade, tem uma boa capacidade de retenção de água. Aqui nessa tabela a gente pode ver um estudo que foi realizado em Viçosa entre o ano de 2011 e 2012, e ele compara os principais substratos, mostrando qual substrato é melhor e em qual época do ano. Tanto o esfagno quanto a fibra de coco, eles se desenvolvem bem, porém ali no período de maio e junho, a fibra de coco ela mostra uma percentagem de enraizamento muito menor que a do esfagno. Isso é devido às temperaturas mais amenas, O esfagno ele consegue manter uma temperatura mais próxima do ideal, que seria uma temperatura de 30 graus, sendo que ele também é mais poroso e melhor drenado. De acordo com Batten e LaRave ali em 1994, o crescimento vegetativo da lixeira ele é favorecido em temperaturas entre 20 e 35 graus, sendo a condição ótima em torno de 30 graus. Isso explica ali por a baixa percentagem de enraizamento, além da formação de menor número de raízes e obtenção de sua menor massa nos meses de maio e julho, como vocês podem ver ali na tabela, no gráfico. Como é feita a auporquia na planta de lixia? Então, após escolher um ramo para realizar o processo, você deve preparar o seu substrato escolhido. Esse processo nada mais é do que deixar ele de molho em água por algum tempo e retirar o excesso da água. Já na preparação do ramo, você vai realizar um corte e retirar a casca, somente a parte esverdeada, descobrindo o câmbio dessa planta. Após isso, você vai pegar o seu substrato preparado e posicionar ao redor do anel no seu ramo. Cobrir todo esse espaço com uma certa folga. Realizada a sua auporquia, você vai enrolar um pedaço de plástico em volta disso tudo, prender as pontas com um cordão e a ponta junto do ramo deve ficar mais solta para você conseguir colocar água com o passar do tempo. Alguns fatores podem afetar o enraizamento da sua auporquia, tanto fatores externos como chuva, luz solar, patógenos, alguns fatores internos também, como o próprio metabolismo da planta. Então, para ajudar nesse processo, você pode colocar algum tipo de enraizador no seu substrato.
Após o período de 70 a 100 dias, a sua planta já deve ter criado raízes e elas já devem ser capazes de captar os nutrientes do substrato. Então, a partir disso, você pode serrar o ramo do lado da sua matriz, colocar em um recipiente com o substrato apropriado, e onde você realizou o corte, onde tiver uma ferida, ela deve ser coberta para evitar algum ataque de doenças e de patógenos.